Boa noite. Sejam bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus nos possam envolver a todos para que possamos usufruir deste estudo com paz e com amor. Então, no último estudo que trouxemos foi o livro dos Médios, esse grandioso livro, o segundo livro da codificação espírita, e que é um verdadeiro tratado doutrinário para todos aqueles que queiram estudar a doutrina espírita, não só para os médios, para todos. E também falámos na altura da importância de estudar o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, que foi lançada em 1857, porque de facto nós necessitamos de compreender os fundamentos da doutrina espírita e todos os conceitos necessários para também depois podermos estudar as restantes obras. E obviamente ainda não falámos, mas o João costuma falar sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, porque de facto a mediunidade deve ser com Jesus e para Jesus, e ela não existe sem Jesus. Como diz aqui a frase, sem o Cristo a mediunidade é um simples meio de comunicação. Então, para iniciarmos o estudo da noite, vamos lembrar alguns conceitos. E nos prólogos do Livro dos Espíritos, eles afirmam o seguinte: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem facto sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre os povos e em todas as épocas. Ou seja, a mediunidade sempre existiu, as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal sempre existiram. No entanto, os espíritos superiores alertam-nos para que não brinquemos com a vida, porque são assuntos muito sérios que devem ser estudados e tratados com seriedade. Então, na introdução do Livro dos Médios, eles afirmam-nos também: dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. E porquê? Porque existem espíritos de toda a ordem. E sendo que os espíritos superiores não se ocupam com frivolidades, com coisas mesquinhas. Então, nós devemos ter esse cuidado, tratar da mediunidade com seriedade, porque senão nós podemos ficar sujeitos à atuação de espíritos inferiores que nos tentam manipular e subjugar a todo custo para alcançarem os seus fins. Então, se o nosso objetivo é evoluirmos espiritualmente e moralmente, com quem é que nós vamos trabalhar? É com os espíritos inferiores? Não. Nós temos que trabalhar com Jesus e para Jesus. Está bem? Então, na Revista Espírita de janeiro de 1863, Allan Kardec traz-nos uma definição muito interessante sobre o que é ser médium. Todo indivíduo que de uma maneira ou de outra sofre a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Razão porque se pode dizer que todo mundo é médium. Mas é pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa que se chegou a constatar a existência do mundo invisível e, pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas, foi possível esclarecer a qualidade dos seres que o compõem e o papel que representam na natureza. O médium fez pelo mundo invisível o que o microscópio fez pelo mundo dos infinitamente pequenos. Achei muito curiosa esta definição. Ou seja,
é graças à faculdade mediúnica. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão a ouvir bem lá no fundo? Sim? É através da faculdade mediúnica que nós nos sabemos espíritos imortais. É daí que advém a certeza de que a morte, como final incorrível de tudo, é uma quimera. Portanto, esta faculdade belíssima que Deus nos permite e que nos traz as certezas de que a vida continua para além da morte do corpo físico e que é possível nós nos comunicarmos com os nossos irmãos que nos antecederam da partida e também pelos grandiosíssimos conhecimentos que eles nos trazem a quando das reuniões que são sérias. No livro Consolador, de Emmanuel, ele pergunta aqui na questão 382 qual a verdadeira definição da mediunidade. E vamos ver o que ele nos diz. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Diz-nos ainda, sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, património da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Portanto, e na 383, ele questiona: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Será que todos nós somos médiuns? Somos. Todos nós somos médiuns. Somos espíritos, somos médiuns. E ele diz-nos assim: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Um dia, quando nós formos mais evoluídos, quando o mundo for mais evoluído, estes sentidos estarão bem alargados. Não precisaremos mais de determinadas situações. Nós iremos nos comunicar pelo pensamento. E nessa altura, todos seremos aquilo que chamamos os médiuns ostensivos. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo da misericórdia prometida pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então nós vemos aqui que as faculdades mediúnicas são um dom de Deus e que são concedidas aos homens para visar o progresso espiritual da humanidade. Portanto, são ferramentas de trabalho e de progresso, não é? Conforme dissemos, e que, de acordo com o livre-arbítrio, nós poderemos utilizar da forma como nós entendermos. Contudo, todas as nossas ações têm consequências. Se nós utilizarmos bem, será de uma forma. Se não utilizarmos, portanto, a espiritualidade superior poderá suspender ou retirar a mediunidade, esta faculdade, quando julgar necessário, a fim
a bem do próprio médium. E Manuel elucida-nos sobre este assunto na questão 389 do mesmo livro do Consolador. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Pode. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o património divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Portanto, é um talento para ser colocado ao serviço do próximo e, de acordo com a forma como nós decidimos utilizar, será um benefício tanto para o médium como para a humanidade, se de facto nós utilizarmos bem a faculdade. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus. Cá está. Sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo dos seus débitos irrefletidos. A quem muito for dado, muito será pedido. Ora, se Deus nos empresta um talento, não é? Como meio de evolução, e se fizermos mau uso dele, estamos a acumular mais um grave débito. Se ele nos é dado, emprestado, para a nossa evolução, se nós utilizarmos mal, o que é que vai acontecer? Não é? Como o João costuma dizer, trazemos uma sacola, não é? E ela está aberta e nós, supostamente, temos que saldar aquilo que trazemos de menos bom do passado e acumular coisas boas. Ora, se utilizarmos mal a mediunidade, mais tarde iremos responder por isso. Depois também temos uma outra questão que é muito pertinente. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica, espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Então, é indispensável a espontaneidade, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores espirituais. Portanto, lembramos que, como o amigo José António costuma dizer, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Portanto, sem espíritos não há mediunidade. E surge assim uma das principais questões, também abordadas no livro Consolador, que esta aqui é a doer. Pelo menos eu, quando estive a fazer o trabalho, esta doeu. Qual é a maior necessidade do médium? Médium somos todos. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se, a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar-se sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Só porque se é médium não podemos sentir que somos privilegiados. Temos uma pleia de espíritos que nós, quando estamos
ligados ao bem e a trabalhar para o bem, temos muita proteção. Mas nós não estamos, de forma alguma, dispensados do compromisso de trabalharmos em nós próprios, no nosso crescimento espiritual. Porque o facto de ser médium, muitas vezes as pessoas têm a ideia errada. Um médium é uma pessoa como qualquer outra e que tem uma responsabilidade acrescida e que lhe é dada a ferramenta para trabalhar e dar o salto. Portanto, eu costumo dizer que são os mais devedores. Então, a mediunidade não confere elevação a ninguém. E o primeiro inimigo do medianeiro é justamente aquele que reside em si. Então, vamos ver aqui um outro livro, que é a Mediunidade e Discernimento, do Walter de Barcelos, onde ele enumera os vários inimigos do progresso espiritual, e que são o personalismo, a ambição, a ignorância e a rebeldia. O personalismo é quando desejamos sempre estar em evidência, sentindo-nos em posição superior aos outros e estimamos trabalhar com as nossas próprias ideias, menosprezando os princípios doutrinários kardecianos. Ou seja, achamos os maiores e a ideia que a gente tem é por ali. E esquecemos daquilo que Kardec nos ensina e nos traz na codificação. A ambição é quando almejamos de todas as formas conquistar a fama, o poder, o prestígio e a admiração de todos em toda a parte. Os interesses pessoais estão sempre acima dos objetivos do espiritismo. Portanto, não olhamos a meios. A ambição é de tal ordem que nós não olhamos a meios. A ignorância é quando cultivamos a má vontade em não querer estudar. Não usamos o raciocínio, não aplicamos a observação sensata para discernir e nem gastamos fosfato e tempo no aprendizado do Evangelho e da doutrina. E a rebeldia é quando não cogitamos de educar os maus hábitos, corrigir nossas imperfeições, controlar nosso temperamento difícil, dominar nossas paixões e vícios. Ninguém se revê aqui, pois não? Deu-me um baque quando comecei a ler esta parte e assim, meu Deus. Nós achamos que os ensinos dos espíritos são sempre para os outros e não para nós. E muitas vezes atendemos aos convites, às montras, como se diz, do mundo, e não aceitamos a reforma moral que nós temos que fazer com Jesus, para podermos trabalhar com os espíritos superiores. E é isso que muitas vezes nos leva a práticas estranhas e à desordem mental. Portanto, devemos refletir. Nós estamos cá para aprender, por isso é que temos estes estudos, esta partilha. Temos os livros da codificação, temos a revista espírita, temos o jornal espírita, temos muitas oportunidades e devemos aproveitá-las. Sabendo nós que o melhor médium é aquele que, simpatizando apenas com os bons espíritos, foi frequentemente menos enganado, conforme nos diz o livro dos médiuns, o que não devemos pensar do médium indisciplinado que se deixa vencer pelos inimigos da educação mediúnica descritos acima. Deixo esta questão para todos refletirmos. Eu continuo a refletir nela.
para passarmos a ação, não é só refletir, temos que passar a ação, não é? Então, estamos todos muito sérios, isto é um assunto muito sério. E eu não consigo estar assim sem ser séria, mas pronto. Outra ordem de inimigos, descreve-nos o mentor Emmanuel, são aqueles que são encontrados no próprio seio dos grupos espíritas. E quem são eles? Eu vou beber mais um pouco de água, que é para ver se isto escorrega melhor. Os que acreditamos na realidade dos fenómenos, mas não nos convertemos ao Evangelho pelo coração, trazendo para dentro dos agrupamentos os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, as opiniões cristalizadas no endurecimento do coração e a escravização viciosa às orientações espirituais. Está lá tudo nos livros, eu não escrevi nada, juro. Muitas vezes estamos aprisionados à viciação dos fenómenos mediúnicos, à fascinação com as comunicações, ao entusiasmo excessivo com a cura do corpo físico e ao endeusamento indevido aos médios. Ele diz-nos, o autor, que nós somos amantes do menor esforço, em grande inércia mental. Isto dói. Que não queremos estudar para aprendermos sempre mais, porém estamos sempre à espera do conforto dos nossos guias e amigos espirituais. Procuramos um médio amigo, conhecido, para nos ajudar a resolver os problemas. Ou seja, não damos um passo sem consultarmos os espíritos. Falam muito, criticam tudo aquilo que não ajudaram a construir. Muitas pessoas chegam à casa espírita a dar palpites. Exigem bênçãos, paz e saúde sem buscar conquistá-los. Permanecem estacionados no campo mental, embora bafejados por tanta luz. Fomentam a confusão por qualquer motivo. Cá está o personalismo. Perturbam a equipa de trabalhadores fiéis no serviço de bem aos outros. E uma questão que se levanta muito no meio espírita é a idolatria, que é um sério problema. O convite de Jesus é de adorarmos Deus em espírito e verdade. No entanto, nós idolatramos os médiuns pelas suas capacidades psíquicas, não é? E de produção de fenómenos nos centros espíritas. E é um caso sério. E Jesus combateu sempre as ameaças da adoração à sua personalidade, que era uma personalidade sublime. E, no entanto, ele nunca aceitou. Vamos ver aqui 3 momentos em que ele negou tal atitude negativa do sentimento por parte daqueles que o admiravam. Então, quando o jovem rico o chamou de bom mestre, respondeu-lhe com firmeza: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Está no Evangelho de Lucas. Outro momento. Quando certa mulher, empolgada pelo magnetismo poderoso de Jesus, fez um elogio à sua mãe Maria: ditoso o seio que te trouxe e os peitos em que foste amamentado. Aqui começou o sentimento da idolatria à mãe de Jesus. Respondeu Jesus prontamente: antes
Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E está no Evangelho de Mateus. E um outro momento, certamente que há outras passagens também, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, sob os acalorados aplausos do povo em delírio de exaltação, atravessou ele as ruas em profundo silêncio, imperturbável no seu mundo íntimo, não correspondendo às vibrações anestesiantes da multidão agitada e fútil. E esta passagem está no Evangelho de Mateus. Na Terra, trocamos facilmente valores reais por falsos. O apego pelo amor, a admiração pelo endeusamento, o incentivo pelo elogio, a amizade pela bajulação. Se não vigiarmos contra tais enganos de afetividade mal compreendida e mal sentida, poderemos vivenciar estas emoções improdutivas que anestesiam os sentimentos, torturam a fraternidade, teatralizam a afetividade e deformam a união cristã. O problema mais grave que repousa no mundo íntimo, não é o nosso Deus particular. Nós colocamos-nos no altar da fascinação. E nós teremos que destruir isso em nós um dia, se nós queremos, de facto, caminhar na senda do aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel declara com firmeza no livro Pão Nosso quanto à idolatria dos homens, dizendo, e esta também dói, criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Muitas vezes falamos dos nossos irmãos da Católica que idolatram, fazem adoração exterior às estátuas. E ela aqui diz-nos que é muito pior quando nós idolatramos os meros. Portanto, é a responsabilidade de todo o espírita sincero não alimentar pruridos de afeição apaixonada por nenhum irmão de dons medianímicos. É uma responsabilidade muito grande que nós temos, todos nós. Nenhum médio espírita encontra-se na Terra sem um programa de renovação, aprendizado e trabalhos edificantes, idealizados antes da reencarnação. Portanto, a responsabilidade de cada médium está diretamente ligada ao comandante supremo da falagem do bem, que é Jesus. Não é recomendável ao médium espírita atirar-se com precipitação e sem nenhum preparo interno ao trabalho medianímico, com a intenção exclusiva de demonstrar poder mental, forças psíquicas, fenómenos comprobatórios, curas maravilhosas e comunicações autênticas. Tudo isto é importante, porém muito perigoso, porque o médium poderá desviar-se do roteiro de Jesus. Ora, nós devemos nos colocar sempre como aprendizes das lições de Jesus. E não é só no sentido teórico, é no sentido prático do Evangelho de Jesus. Assim sendo, a primeira necessidade do trabalhador espírita é evangelizar-se. Conforme nós tínhamos referido atrás. Todos nós nos evangelizamos. Eu estou a ver-vos muito sérios. Eu gostava que estivesse aqui a Catarina, que ela dá assim aquelas
Oh, Catarina! Não se importa, por favor, Magalhães. O pessoal está a ficar com calor. Estão eles e estou eu. Não é só do calor que está aqui, mas também do resto. Ora, muito bem. Então, vamos continuar. Bem, agora um fresquinho para aliviar esta tensão. É importante estudar Kardec com interesse e amor, para iluminar o raciocínio e a conquistar a prudência e o discernimento, a fim de trabalhar com disciplina, organização, segurança, convicção e espiritualidade, onde for chamado para servir, e não somente numa sessão mediúnica. Então, vamos ver que no livro Desafios da Mediunidade de Raul Teixeira, ele também nos vai esclarecer aqui sobre uma outra questão muito pertinente. Muito interessante esta questão. Que tipo de compromisso tem um médium com a casa cuja reunião mediúnica ele frequenta? Pode ele participar de reuniões em outros centros? O que é que acham? Podem? Sim? Muito bem, vamos ver. O Espiritismo não proíbe nada. Nadinha. Ele nos convoca a tomarmos, temos o livre-arbítrio, a tomarmos as nossas decisões. O médium tem para com a instituição que frequenta o compromisso que tem um membro de qualquer equipa incumbida da realização de uma grave tarefa. Aqui grave, é no sentido de sério, está bem? Uma vez que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades resultam dos seus componentes, cada participante tem a sua parcela de responsabilidade com esse coletivo. Não há dúvidas, pois não? Na reunião de que participa, então, cabe ao medianeiro o compromisso maior de aprender e renovar-se com o produto da aprendizagem, a fim de fazer-se mais útil aos irmãos da humanidade. Quanto à participação, nós dizemos, quanto à participação em reuniões mediúnicas em outras instituições, não há nada que proíba. O Espiritismo não proíbe nada. Mas vamos ver o que é que realmente será mais lógico. A atividade mediúnica ajusta-se, porém, às emoções psíquicas geradas pelo clima mental que cada grupo de trabalho é capaz de gerar. Os participantes moldam-se a esse clima psíquico costumeiramente, e é quando se diz que eles estão integrados ao labor. Mas vamos refletir uma coisa. Se é difícil, todos nós somos seres individuais, cada um com a sua personalidade, as suas características. Se é difícil nos sintonizarmos, afinarmos com um grupo, com um indivíduo ou com um grupo restrito pequeno, não será mais difícil, mais complexo nós temos que nos afinar, que nos sintonizar com vários indivíduos ou vários grupos? Fiz-me entender? Kardec evoca o facto de que toda a reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade. Tenho dificuldade em dizer esta palavra. Homogéneo. Possível. Está entendido que falamos daquelas em que se quer chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, é concebível que essa participação em vários grupos acabe por causar transtornos, não só na mente do sensitivo,
como também à própria estrutura da atividade, à qual ele menos se afina ou não se afina de modo nenhum. Então, podemos concluir que o melhor é que os médios se dediquem a servir ao bem na instituição da sua confiança, onde encontrem afinidade espiritual para melhor se integrarem. Portanto, ficou claro, podemos participar noutras instituições? Podemos. Mas nós já temos tanta dificuldade, às vezes num grupo tão restrito, tão pequeno, de nos sintonizarmos uns com os outros. Temos personalidades diferentes, quanto mais não será com mais outro grupo, certo? Pronto, este é um tema que é muito complexo, é sério, como perceber, para se resumir aqui num estudo de 45 minutos. Então fica o convite, a sugestão da leitura das obras que foram aqui referidas, e outras também que existem na literatura espírita. E vamos então, a título de conclusão, falar de facto que mediunidade com Jesus é trabalho de amor desinteressado, sem apego a coisa alguma, sejam pessoas, bens e poderes. Trabalhar com o mestre da vida não se resume somente naquelas horas em que o médium esteja atuando em uma casa espírita, uma vez que não somos chamados a ser cristãos somente numa sessão mediúnica, pois a nossa responsabilidade desdobra-se no grande cenário da vida, a começar no palco familiar. Voltamos aqui, já falámos em estudos anteriores sobre o lar, sobre a educação e as maiores dificuldades que vêm no lar, não é? E é aí que nós temos que praticar a primeira caridade, é com aqueles com quem nós convivemos, com quem nós nos comprometemos, antes mesmo de reencarnar, e é aí que nós somos testados. Para ser médio com Jesus, necessário se faz que apliquemos outras faculdades, que são as do coração. As faculdades que nós, pelo amor, amamos, servimos em qualquer parte, em qualquer hora, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. E isso é ser um médium de Jesus. Isso é ser um trabalhador de Jesus. Não é só dentro da casa espírita. Nós, na casa espírita, devemos aprender para depois colocarmos em prática lá fora. A começar primeiro pelo nosso lar e depois no nosso trabalho, na sociedade em geral. Desenvolver as faculdades da bondade, da fraternidade, da gentileza, do perdão, da amizade, da conversação esclarecedora, de ouvir compreendendo, de atender as queixas do próximo com paciência, de visitar os enfermos moribundos, de plantar no coração do irmão entristecido a alegria de viver, a esperança ativa e a coragem do perseguimento, doando suor e emoção, fosfato e tempo nas linhas do amor e da verdade com Jesus. Portanto, tudo isto é ser médium. E muitas vezes nós temos dificuldade. Esbarramos com situações no nosso dia-a-dia que às vezes nos põem os cabelos em pé. E lá se vai o aprendizado. Isto é um aprendizado que é constante. Dura a vida toda. Quando eu digo vida, não é uma existência, é a vida toda. São as várias existências que nós temos. E não podemos desistir. Por muito que sejam as dificuldades, por maiores sejam as dificuldades, não podemos desistir. Jesus é o modelo supremo que todos os médiuns espíritas devem esforçar-se por seguir, com sinceridade e renúncia.
Aqui diz médios espíritas, porque há médios por toda a parte que não são espíritas, mas nós, os espíritas, temos este conhecimento que nos dá maior responsabilidade. Portanto, isto é uma tarefa, é um acréscimo de responsabilidade. Portanto, com sinceridade e renúncia, transformando-se em medianeiros operosos, leais e construtivos, constituindo-se em instrumentos fiéis dos bons espíritos, que são os mensageiros devotados do Cristo de Deus. E terminamos então o trabalho com a frase de André Luiz, que no início tínhamos colocado, ou seja, que sem o Cristo a mediunidade é simples meio de comunicação. Há muitos médios pelo mundo fora, mas será que estão a trabalhar com e para Jesus? Fica essa a questão. O que é que nós queremos ser? Medianeiros de Jesus? Trabalhar pelo nosso progresso para não deitarmos abaixo esta existência? Para aproveitarmos a ferramenta que Deus nos concedeu? Fica a reflexão. E então foram estes os livros que foram utilizados para o estudo da noite. E continua tudo muito sério. Catarina, imita aqui pelo pensamento assim uma piada para eu dizer, para ver se o pessoal sorri. Vamos lá dar um sorriso. Nós temos que escrever umas piadas. Pronto, vamos então terminar o trabalho da noite. O trabalho da noite, não. Este estudo, porque o trabalho vai continuar daqui a pouco com os passos. Vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Então, convidava a todos a relaxarem, a visualizarem a imagem do nosso Mestre Jesus. Esse Espírito grandioso, que nos trouxe, pelo seu exemplo, o amor, a compaixão, a fraternidade, a humildade. Agradecendo a Jesus o amparo, agradecendo aos benfeitores do lar que nos envolveram com estes eflúvios de amor. Que o estudo possa ter adentrado o nosso coração e que nós possamos refletir o ser que somos, o que é que nós estamos aqui a fazer. Se queremos ser medianeiros de Jesus, se queremos aproveitar a oportunidade e dar o salto. Agradecemos o amparo e pedimos a Deus, nosso Pai, que possa envolver todos os irmãos da caminhada, deste e do outro lado da vida, aqueles que se fazem presentes e aqueles que se fazem ausentes, para que possam sentir a esperança de um novo amanhã, para que possam sentir as suas dores bafejadas pelo amor
balsamizadas pelo amor. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade e que no regresso aos nossos lares possamos transportar connosco estas energias, este conhecimento maravilhoso que tu nos fizeste chegar pelo Consolador prometido. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada, Pai. Abençoa-nos a todos, hoje e sempre.